E o Bolsonaro tá fazendo sabe o quê? Cavando um projeto pro Lula sancionar. O projeto que o Lula acabou de sancionar dos humoristas é projeto da base bolsonarista que o Eduardo votou a favor. Vamos lá então, você tá com ele na mão? O Eduardo votou a favor desse projeto, tá? Deixa eu ver se tá no Ele votou a favor, aqui. ele votou sim no projeto. Enfim, existe a lei no Brasil, a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 89, que é a lei da injúria racial. Essa lei já existe. O que esta nova lei fez? De novo, uma lei da Thieron, deputada da base bolsonarista, que contou com o voto, inclusive, do Eduardo Bolsonaro. Ele coloca o seguinte: os crimes dessa lei terão penas aumentadas de um terço até a metade quando ocorrerem no contexto com o intuito de descontração, diversão ou recreação. O que ele está dizendo é o seguinte: se você cometer um crime de injúria racial no contexto de descontração, diversão ou recreação, você pode ter a sua pena aumentada de 1/3 a 1 ano e meio, a metade da pena. Ele está fazendo uma escalada direcionada a humoristas. É isso. Traduz aí. Quer ver? Tem um outro aspecto. Tem um outro. Aqui, ó. Artigo 20C. Na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Então, vamos pegar isso aqui e aplicar num sentido prático. Tem um outro parágrafo aqui que fala de religião. Tá. Quando o Porta dos Fundos faz piada com cristão, vai aplicar isso? Não, porque eles não são minoria. Tá. O Porta dos Fundos faz piada também com religiões de matriz africana. Alguém vai no MP denunciar o Fábio Porchat, o Gregório do Vivier? Eu acho muito difícil. Agora, e se o Léo Lins fizer a mesma piada? Você quer ver uma coisa? Quando o Fábio Porchat, ele faz direto isso, imita o sotaque de um nordestino. O nordestino, ele pode ser considerado uma minoria? Porque também a definição de nordestino também é elástica. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que saiu de Pernambuco, veio aqui para São Paulo e teve um filho aqui em São Paulo, o filho dela pode ser considerado nordestino, de acordo com uma definição elástica de que não, ele faz parte de uma minoria e não sei o que, e tarará, tarará, e sei lá, o Léo Lins, o Danilo Gentili, quando imitou o sotaque nordestino, na verdade está tendo uma ação discriminatória contra esse cara. A gente sabe que isso aqui é uma lei de caças bruxas, numa pasta do Ministério dos Direitos Humanos, que é do... Como é o Silvio nome dele? Almeida, que é o demônio em pessoa para essa guerra cultural. Ele é o cara do politicamente correto. Ele tem... A missão dele é essa, fazer a patrulha do pensamento, a patrulha das piadas, a patrulha do que se pode ou não ser dito. Você tem essa escalada nessa direção e assim, é desenhado. O projeto veio da base bolsonarista, contou com o voto do Eduardo Bolsonaro, tava lá paradinho, chegou o governo e falou: que presente, sancione isso aí agora. E já virou lei. E é isso, cara. E assim, a linha 20A é muito óbvia, que envolve essa questão de humoristas, palco, etc. E acho que é a 20C, o artigo é o 20C. É o 20C. Ele fala dessa equiparação das minorias ao caso da injúria racial. Já tinham julgados envolvendo questões de homofobia sendo qualificado tal qual a injúria racial. Para você poder punir um crime de homofobia igual a uma injúria racial. Então os caras pegam o conceito de minoria e pegam uma coisa que já estava tipificada, que era o crime envolvendo raça, e você fala, serve para questões sobre homofobia. Então serve para gordofobia, serve para machismo. Determinados tipos de regionalismo. Por exemplo, na internet, pipoca piada, por exemplo, o próprio Porta dos Fundos faz piada zoando galera de São Paulo, galera de Minas, os sudestinos, né? Eles fazem essa piada. E tem a galera que se zoa nos comentários, vai faltar água aí no Nordeste, vocês é de São Paulo, Rio Tietê, imundo, não sei o quê. É a piada, no Rio de Janeiro o tráfico manda aí, cuidado, chegou o carioca. Todo mundo faz essas piadas. Agora, determinadas piadas, como um determinado grupo é considerado minoritário, como por exemplo o nordestino, uma pessoa que fez essa piada num determinado palco pode literalmente ser presa. Dependendo do julgado, de uma decisão de um juiz que vai ter de forma, e isso a lei é clara, ele vai ter de forma meio solta a capacidade de interpretar, porque é arbitrário. Minorias são minorias, e a gente sabe o entendimento geral que tem de minoria. Eu vou dar um exemplo. Quando foi caçado em Curitiba o Renato Freitas, que é um deputado do PT
que invadiu uma igreja pra ficar falando de Black Lives Matter, de racismo estrutural e tal, que a igreja era racista, eu nem lembro o contexto. Chamava a igreja de racista. Ele invadiu uma igreja com um monte de senhora, ainda tinha rescaldo de Covid lá, aglomerou, só faltou bater, expulsou as pessoas da igreja. Esse cara teve o mandato dele cassado. Aí, o Barroso isso foi para no STF, o Barroso devolveu o mandato para ele, usando a tese do tal do Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos. Há um racismo estrutural subjacente a própria norma, a própria lei no Brasil, e ele estava combatendo esse racismo estrutural, ele estava abusando do seu direito, invadindo uma igreja a fazer aquilo, mas, poxa, ele estava combatendo o racismo estrutural, e caçar ele é uma demonstração desse mesmo racismo estrutural, portanto, não pode caçar o cara. Então, assim, os nossos tribunais, eles estão interpretando as leis de acordo com uma visão política. Não tem mais aquele negócio da justiça cega. O cara dá uma alberdinha aqui na venda. Quem é que... Deixa eu ver. Então, e o conceito, qual é o conceito que eles utilizam? O conceito importado dos Estados Unidos da ideia de minoria. Então, as minorias tais... Então, assim, não tem objetividade aqui. Pode fazer piada com o cristão? Sim, porque o cristão não é considerado uma minoria. Entendeu? Pode fazer piada com branco? Sim. Quer fazer piada com paulista? Pode. Não tem problema nenhum. A piada só é válida contra as minorias oficiais do discurso dele e mais. E apenas os proibidos de fazer. Porque se o Fábio Porchat quiser fazer uma piada racista, fica engraçado, ele tá brincando com isso. Por quê? Porque é o game como funciona. A turma deles é permitida. É permitido ao Zé de Abreu ser machista, cuspir em mulher, é permitido. E a lógica é assim, não só aqui nos Estados Unidos. É quase um surgimento de um sistema de castas político em quem é defensor da agenda woke, que é a nova moral que tem que ocupar esse Estado, e o Estado vai ser reformado, as leis vão ser reformadas, a interpretação delas, depois as leis mesmo, mediante essa cultura nova do woke, e os defensores disso, que são os heróis, a vanguarda disso, a eles tudo é permitido, inclusive infringir as próprias regras. Então o cancelamento não cai no colo deles. Isso tá em que ponto essa lei aí? Já foi sancionada, então já tá valendo. Tá valendo. Isso não é relacionado, por exemplo, no show. Qualquer pessoa que, inclusive, não tiver nesse show pode acionar. Lógico. Sim. Não é você, nesse caso, por exemplo, não é contra mim. Não, uma piada homofóbica. coletiva. Exatamente. A piada homofóbica, você não precisa ter sido alvo da piada para você denunciar uma homofobia. Entendi. Por exemplo, quando o Danilo Gentili usou o Diguinho, não é só o Diguinho que pode processar o Danilo.